Dimensões continentais, uma diversidade impressionante e contrastes que pouco podem ser vistos em outros cantos. O Brasil tem de tudo e um pouco e é preciso mais do que uma vida para conhecer tudo que nele existe. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 6 coisas que o Brasil tem que você provavelmente não sabia. Acelerador de partículas. Era 2008 e o mundo tinha seu grande primeiro contato com a avançada tecnologia dos aceleradores de partículas. Naquele ano era inaugurado o Grande Colisor de Hadrons, mais conhecido pela sigla LHC, na fronteira franco-suíça. Quem tem boa memória vai lembrar que a novidade gerou muita desconfiança e muita gente achava que os experimentos ali feitos poderiam criar um buraco negro. Mas o tempo passou e nenhuma das previsões apocalípticas se concretizou. E hoje em dia, os aceleradores de partículas não são assim tão raros. Tanto é que até mesmo aqui no Brasil temos um. Ele fica na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Com 518 metros de circunferência, o Sirius não é tão grande quanto é o LHC, mas é a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. É uma tecnologia que hoje não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do hemisfério sul. As pesquisas e experimentos feitos no Sirius vão até os limites permitidos pela física e alcançam as menores escalas do universo. Ali, elétrons são acelerados para velocidades próximas à da luz, dando origem a um tipo especial de luz, a síncrotron, de amplo espectro e altíssima intensidade, e ajudar a revelar a estrutura de vários tipos de partículas orgânicas e inorgânicas, podendo ser usada em várias aplicações científicas como medicina, biologia, agricultura e muito mais. Cratera de impacto. Se você mora no bairro de Parelheiros, na cidade de São Paulo, está em uma região que foi o palco de uma queda de um corpo celeste há milhões de anos. A cratera de Colônia tem 3,5 km de diâmetro e 300 metros de profundidade. Desde a sua formação, ela foi sendo preenchida com sedimentos e restos de vegetação que constituem um verdadeiro arquivo das mudanças climáticas da região e do planeta. Hoje, os cientistas trabalham para decifrar todas as pistas que a cratera de Colônia dá. Mais especificamente, a pergunta que eles tentam responder analisando os sedimentos presentes na cratera é como evoluiu a Mata Atlântica nos últimos milhões de anos, ajudando a completar o quebra-cabeça da história da região. Para determinar se foi um asteroide ou cometa e a idade aproximada da cratera, os cientistas colheram amostras de minerais específicos do solo, como quartzo e zircão. Eles só se formam em uma pressão superior a 400 kilobars e uma temperatura da ordem de 5.000 graus Celsius, condições que só são atendidas com uma forte liberação de energia, como a resultante de um impacto de um corpo celeste. Resta saber se foi um cometa ou um meteorito. Estação na Antártida. A Comandante Ferraz é uma instalação de pesquisa brasileira que fica na ilha do Rei George, na Antártida. Apesar de não estar dentro do território brasileiro, a estação não poderia ficar de fora, já que muita gente ainda não sabe que o Brasil
tem importância relevante nos estudos feitos lá no continente gelado. Inaugurada em 1984 e totalmente remodelada no começo de 2020, o complexo conta com cerca de 100 habitantes. Todos os anos, a Marinha promove a troca dos ocupantes da estação, enviando uma nova equipe para o lugar. O Brasil é um dos 29 países presentes no continente que não tem governo, não pertence a nação alguma e é considerado uma área de preservação científica. São 17 laboratórios instalados com dezenas de pesquisas sendo feitas, incluindo as que trazem benefícios para as áreas da medicina, como a formulação de medicamentos, na agricultura, no desenvolvimento de pesticidas e da indústria, na fabricação de produtos como anticongelante e protetores solares. Vulcão. Sim, o Brasil possui um vulcão, mas não um vulcão qualquer. É o mais antigo do mundo. Ele se chama Amazonas. Mas não há com que se preocupar, pois está inativo e o que antes era uma região perigosa, hoje esbanja intermináveis áreas verdes. O vulcão fica em Uatumã, entre os rios Tapajós e Jamanchim, em uma região formada por rochas vulcânicas, que mostra a potência do monte em seu auge. Estima-se que o vulcão Amazonas se formou há pelo menos 2 bilhões de anos e possuía um cone de 400 metros de altura no auge de suas erupções. Hoje, sua cratera de aproximadamente 22 quilômetros de diâmetro está escondida sob uma densa vegetação. Cidade Perdida. E de fato, a região amazônica esconde muitos mistérios. Além de vulcões, um dos segredos mais bem preservados de lá é a cidade perdida de Cuicungu, também conhecida como X11. Essa antiga cidade pré-colombiana fica no Parque Indígena do Xingu e chegou a ser o lar de 50 mil habitantes, tendo seu auge há cerca de 1.500 anos. Hoje é considerado um rico sítio arqueológico com estradas, trincheiras e resquícios de fortificações. Assim como outras populações nativas do continente americano, o povo que habitava a cidade sofreu com a entrada de doenças trazidas pelos europeus, como a cachumba e a varíola, mas a população não foi totalmente dizimada e resistiu ao avanço das conquistas europeias. Os remanescentes do povo que habitava a cidade são chamados de cuicuros, um povo que ainda preserva o idioma da antiga população, bem como alguns hábitos como o cultivo da mandioca. Fronteira com a França. Sim, a União Europeia está bem pertinho do Brasil, mas precisamente no estado do Amapá. Inclusive, a maior fronteira da França é justamente com o nosso país. Estamos falando da Guiana Francesa, que não é um país independente, sim um território que pertence à França. Os nativos de lá são considerados franceses, eles usam o euro como moeda e têm um passaporte da União Europeia. Inclusive, você precisa de um visto emitido pela Embaixada da França em Brasília ou pelos consulados gerais em São Paulo ou Rio de Janeiro para poder entrar no território legalmente. O Brasil e a Guiana Francesa são separados pelo rio Oiapoque. São 730 quilômetros de fronteira, dos quais 427 são de rios e teve sua travessia facilitada em 2017. Com a inauguração da ponte binacional franco-brasileira que liga as cidades de Oiapoque, no Amapá,
e São Georges de Oiapoque. Qual desses itens mais chamou a sua atenção? Conte nos comentários. Até a próxima!